Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Hoje, mais uma vez, com o programa Minutos com o Espiritismo. E hoje a gente vai trazer a nossa querida Samira Souad com o tema O Consolador Prometido. Com vocês, Samira Souad. Seja bem-vinda, Samira. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos, que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Carlos por me convidar para falar um pouco sobre esse tema tão importante, um tema tão maravilhoso que é Consolador Prometido. Para falar sobre esse tema, eu pesquisei bastante para ver um pouco a respeito da palavra consolador. O que vem atrás dessa palavra e o que a gente pode, a partir daí, desenvolver o que nós queremos estar apresentando. Né? É, Vocês sabem é no Evangelho de João, né, que está escrito sobre essa questão em que Jesus trata do Consolador prometido. No entanto, eu pesquisei um pouco sobre isso daí, porque é um assunto assim que, confesso, me encanta. Me encanta a gente e ver exatamente como foi, em que circunstância, em que local, com qual público, com exatamente quais palavras que Jesus há 2000 anos falou tantas coisas maravilhosas para nós. Isso é uma coisa assim que me encanta, me envolve, e eu fui buscar um pouco sobre isso daí e gostaria de compartilhar com vocês. Então, primeiro, falando da palavra mesmo propriamente dita, consolador, né? Eu só gostaria de esclarecer assim que, como a gente sabe, o Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico e uma parte menor em aramaico, né? Isso 200 anos antes de Jesus estar entre nós. E, e, e aí, depois ele foi traduzido, né, dessas línguas para o grego, porque os judeus, principalmente a população que vivia fora de Jerusalém, tinha muito contato com a língua grega e ele foi traduzido para o grego, né? Agora, no Novo Testamento, que é exatamente onde está o Evangelho de João, a gente vê que foi já escrito em grego e os estudiosos nos contam que foi escrito numa linguagem popular, um grego popular, não aquela língua clássica, a língua que o povo falava. Né? E aí surge, quando João escreve, a palavra paracletos. Paracletos. E paracletos, se você for olhar a etimologia da palavra, diz alguma coisa, mas não muito, né? Se você for separar a palavra em pedacinhos, né? Para, em grego, quer dizer junto de, ao lado de, né? E kletos quer dizer chamar, chamada, né? Então, alguma coisa ligada assim, de chamar junto de, chamar ao lado de, né? Mas se você for pesquisar mais ainda sobre essa palavra, que era muito usada há 2000 anos atrás, o uso dela principal se dava nos tribunais. E nos tribunais, quando um réu era pressionado lá pelos promotores da vida da época, ele buscava a ajuda de alguém, de uma pessoa que pudesse estar próximo dele para ajudá-lo na defesa. E essa pessoa tinha esse nome, Paracletos. Então acredito que a origem venha daí da palavra, né? E a
entendido como se, na época era entendido como se fosse o nosso advogado hoje, né? E entendemos então que a tradução para a língua portuguesa como consolador venha num sentido assim de conselheiro, de defensor, de estar sempre ao nosso lado, e é essa a linha que a coisa está sendo adotada, né? Mas vamos falar então um pouco do Evangelho de João, quando ele cita as frases de Jesus prometendo um consolador, né? Então, o que se sabe é que à época nós estávamos então na última ceia, Jesus falando com os seus apóstolos, ele anunciou, ele informou que ele estaria retornando para o plano espiritual. E nessa reunião foi uma coisa mais privativa, só ele e os apóstolos, quando ele comunicou isso. E Jesus percebeu um entristecimento por parte dos seus discípulos. Claro, era óbvio, né, que iriam ficar tristes. Eles tinham tido assim um privilégio imenso de estar todos aqueles anos convivendo com Jesus. Quando Jesus os chamou, eles deixaram de lado a sua profissão, um era pescador, o outro cada um na sua profissão, para seguir Jesus e para acompanhar todas aquelas peregrinações, acompanhar os sermões nas montanhas, nas cidades, todas as curas que Jesus fez, eles presenciaram, e todas as falas e os ensinamentos maravilhosos que Cristo nos transmitiu, eles estavam ali ao lado ouvindo, e aquilo tudo, claro, internalizou fortemente para eles como princípios de vida, a vida que eles estavam seguindo, o caminho da verdade que eles estavam seguindo, né? E aí, evidentemente, ficaram entristecidos quando viram que Cristo iria partir, ia voltar para o mundo maior de onde veio, né? Ele, um ser tão puro que veio das esferas mais sublimes para estar um tempo aqui com nós, pecadores, nós sofredores, nos ensinando tantas coisas que precisávamos ouvir. E aí Jesus, eu vou ler o que Jesus disse, para a gente depois dissecar melhor, trechinho por trechinho do que foi dito, tá? Então, isso tudo a gente encontra lá no Evangelho de João, que é no trecho que é o discurso de despedida. São os capítulos 14, 15 e 16, se alguém quiser procurar, né? Então, João escreveu o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vós o que está por vir. Evidentemente que eu não estou lendo todo, né? Eu li só os trechos mais assim de interesse para a gente poder estar conversando sobre o Consolador prometido, né? Então vamos ver, né? Jesus começa assim de uma forma tão humilde, tão linda, falando: e eu rogarei ao Pai. Veja, ele não disse: eu enviarei um Consolador. Não. Olha a humildade, o respeito ao nosso Pai Criador,
de rogar, ele usa pedir, ele usa o termo rogar. Rogar, a gente quando faz uma oração, a gente roga, né? Roga a Deus, roga a Jesus, pedindo ao nosso mentor alguma coisa importante, não é? A gente ora, então ele se dirige ao Pai através de uma prece, na verdade, né? É essa mensagem que ficou para mim logo desse início de trecho. E ele continua falando, e ele vos dará outro consolador. Nesse trechinho eu vejo duas informações importantíssimas, né? Se existe outro, é porque já existe um. E esse um, claro, era ele, lógico, né? Então, Jesus foi o primeiro consolador, mas ele cita que haverá um outro consolador, outro em grego, allos. E quem seria, né, esse primeiro? Claro, Jesus, como já disse, o próprio Cristo. E o segundo, quem seria? Vamos ver que mais informações que vem adiante, né? E ele fala: o outro, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Então, isso já nos dá uma ideia muito importante. Não seria um espírito que viria encarnar, ficar uns anos com a gente e depois desencarnar. Não, ele vai ficar conosco para sempre. O que a gente guarda para sempre? Quando a gente desencarna, o que a gente leva com a gente? Uma série de princípios, de valores, uma série de coisas, né? Isso fica para sempre, ficará convosco para sempre. E aí ele prossegue, porque o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, o Espírito da Verdade. E aí ele está dizendo, evidentemente, que não estavam de modo algum preparados para receber o Espírito da Verdade, né? Naquela condição. A humanidade não estava nem um pouco madura naquela época para receber mais ensinamentos do que Jesus já estava trazendo, e mesmo assim, como vocês lembram, ele fazia tudo através de parábolas para facilitar o entendimento da população dentro daquilo que elas tinham condições de poder entender. A humanidade era tão atrasada que crucificou Jesus, né? Tem a questão do Judas, de ter traído, de ter entregue Jesus, depois se arrependeu, mil histórias em cima disso, mas se a gente vê como o atraso era tamanho e como não estava realmente preparada, como Jesus mesmo assim o coloca aqui, né? E aí ele completa: mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, a essas pessoas que ele se dirigia, vocês conhecem, vocês estão aqui comigo, eu já expliquei bem abertamente uma série de coisas e vocês já sabem o que é e podem conhecer melhor, estão melhor preparados para poder estarem ouvindo isso tudo, né? E depois a gente retoma isso, mas o que a gente pode captar até então aí, né? O que se coloca, se você for buscar em outras obras da doutrina espírita, e principalmente as obras de Kardec, a gente vai ver que o próprio Kardec nos mostra que esse Consolador era a própria doutrina espírita. E a gente entende isso não de uma forma fugaz, uma forma de qualquer maneira, mas uma forma concreta mesmo. Por quê? A gente sabe que Kardec, de uma forma assim, com muita sabedoria, muita inteligência, ele preparou aquelas questões
organizou as questões para perguntar aos espíritos quem é Deus, uma série de outras questões que foram sendo feitas, e ele catalogou todas essas respostas, e na verdade daí a gente teve o acesso à informação vinda dos espíritos, e o acesso à informação que consolidou a doutrina espírita, né? Então, errado estaríamos se dissessem, Allan Kardec criou. Não, ele não criou, ele organizou, né? Foi um trabalho fruto de uma coleta coletiva de informações dos espíritos, né? No entanto, a gente entende assim, que tudo que vem, que a gente tem de entendimento pela doutrina espírita, nada vai contrariamente ao que a gente aprendeu de Jesus. Pelo contrário, ele só vem complementando, né? Nada é contrário, nada. Tudo é a favor, tudo vem sedimentando, vem corroborando, vem aperfeiçoando ainda mais o nosso conhecimento a respeito dessa verdade, né? E aí, se a gente for buscar nas obras, né, se você for pegar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, né, no capítulo 6, o Kardec já esclarece sobre essa questão de que o Espiritismo é o próprio Consolador prometido. E de que forma ele esclarece isso para a gente, né? Ele faz aí num trecho do livro, ele faz algumas observações interessantes quando ele coloca e resgata, mostra que resgata os ensinamentos de Jesus, mas ainda vem até ampliar. E aí ele mostra, quando Cristo diz que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E aí ele esclarece, e a doutrina, ela está totalmente aberta, nós abrimos os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Depois, Cristo também diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E nesse trecho do Evangelho, Kardec ressalta essa frase de Cristo, mostrando, então, por que as pessoas sofrem? Elas não entendem por que sofrem? Então, a doutrina vem explicar que existem expiações de vidas passadas, e a gente vem agora nos auxiliar a gente poder progredir. Então, a gente passa por esses sofrimentos e através disso a gente vai progredindo moralmente, espiritualmente nessa escalada, né? Isso a gente pode encontrar o próprio Kardec falando no Evangelho. Mas, se você for ler o primeiro capítulo de outro livro da doutrina, também de Kardec, é claro, a Gênese, no livro A Gênese, no primeiro capítulo, ele aborda também essa questão de por que Jesus chama de Consolador e por que a crença de Kardec que o Espiritismo, a doutrina espírita, era o Consolador prometido, né? E aí ele faz uma análise mais detalhada, mas muito interessante mesmo, que coloca assim, o próprio nome Consolador já é uma revelação, é o que Kardec explica. Por que o próprio nome Consolador já é uma revelação? Porque nós tivemos as mensagens originais de Jesus quando aqui esteve, né? Nessas mensagens originais, a gente aprendeu coisas assim divinas a serem seguidas sempre, a não serem duvidadas. São inquestionáveis os ensinamentos de Jesus. Mas ao longo dos anos, 2000 anos passaram-se, né? Séculos e séculos foram passados, afastou-se essa mensagem original. E a população, a humanidade, se vê, ao longo de todo esse tempo,
passando por uma série de situações difíceis e que possam ser incompreensíveis, como, por exemplo, por que perder uma pessoa tão querida? Por que essa pessoa morre? Por que essa pessoa não volta? Porque não entendo, porque não volta e porque nunca mais vou ver? Será que nunca mais vou ver? Essa era uma grande dúvida, né? Nunca mais vou ver? Ou por que tenho tantos sofrimentos? Por que tantas aflições? Por que tantos problemas? Deus é tão bom, tão amoroso, tão querido, por que me manda tantos sofrimentos? E para outras pessoas os sofrimentos parecem que são mais brandos. Então, veja o que Kardec analisa. Havia os pensamentos originais que Jesus nos transmitiu quando aqui esteve. Ao longo dos anos, os anos foram passando e as pessoas foram tendo essas dúvidas sobre vai embora, meu ente querido nunca mais vou ver, por que tanto sofrimento? E essas dúvidas vieram a ser esclarecidas pela doutrina, a doutrina espírita que nos esclarece essas dúvidas todas, né? De uma forma mais ampla, mais completa, que a gente possa entender melhor, compreender melhor e saber que aqui estamos com uma missão, com um propósito, não é por acaso, né? Então veio, em outras palavras, a doutrina restabelecer esse entendimento e também ampliar esse entendimento das palavras de Jesus, né? É essa a ideia que Kardec passa no capítulo 1 do livro A Gênese. E eu gostaria, assim, só finalizando, de colocar assim, também algo que, lendo tudo isso, analisando isso tudo, falando sobre isso tudo para vocês, algo que fica assim para mim também como uma mensagem. Eu entendo assim que nós todos passamos por muitas aflições no nosso dia a dia, e quantas aflições passamos, né? E, e a gente roga, a gente pede a Deus, pede a Jesus, pede aos os nossos guias espirituais que nos envolvam, que nos ajudem e que nos consolem daqueles problemas. E quando a gente. Muitas vezes o problema nem se resolve, mas a gente se sente aliviada, e quando a gente se sente aliviada, com paz no coração, paz interna, que as coisas estão mais tranquilas, a gente consegue perceber o mundo à nossa volta e perceber como tem pessoas que também estão com aflições, às vezes muito piores, ou iguais, ou menores, mas com aflições e também precisando de um apoio. E aí a gente, com essa paz, a gente consegue estender a mão. A gente consegue cumprir aquilo que Cristo nos ensinou. Amai ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que enxergar o problema do outro como se fosse meu e procurar ajudar naquilo que eu possa. É praticar caridade, é não ter a mágoa, é ter amor, é dar acolhimento, aquilo tudo que Jesus nos ensinou, né? E então, eu entendo assim que esse Consolador, ele é a doutrina que a gente internalizou para nós mesmos. As palavras de Jesus que nós internalizamos para nós mesmos. E quando a gente tem isso dentro de nós e a gente coloca isso em prática e a gente sabe que esse é o caminho, essa é a verdade, é por aí que eu vou, a gente se sente muito melhor mesmo, né? Então, as minhas últimas palavras seriam exatamente nesse sentido, né? Que a gente possa sentir essa força consoladora que a doutrina espírita nos transmite, que a gente possa sentir isso, que a gente possa viver isso e que a gente possa com isso ser seres muito melhores do que somos. Era isso assim como eu entendi, como eu
achava que deveria estar passando para vocês essa mensagem sobre o Consolador Prometido. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Samira. Muito boa a sua explanação. Adorei. Que Deus te abençoe e a vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo Minutos com Espiritismo.